Meu nome é Ebony Zimmerman. Hoje à noite foi meu aniversário de 36 anos. 40 convidados na nossa mansão em Buckhead. Taças de cristal, 10 ao vivo, o pacote completo. No meio da sobremesa, meu pai se levantou, a taça de vinho balançando na mão, e anunciou alto bastante para todo o salão ouvir. Você não é nem metade da mulher que sua irmã de 16 anos é. Minha mãe deu um sorriso de canto e acrescentou, sério, Ebony, seja grata por ainda deixarmos você morar aqui. Serenity, com as pernas cruzadas no sofá de veludo, exibiu seu Rolex novo e riu. Exato. Algumas de nós realmente merecem esse estilo de vida. O salão ficou mudo. 40 pares de olhos em mim. Eu não gritei. Não chorei. Só empurrei minha cadeira devagar o suficiente para que as pernas arranhassem o mármore e sorri. Então deixe ela começar a pagar o seu salário, eu disse, olhando direto para o meu pai. Por quê, pai, você está demitido. Com efeito imediato. A taça dele parou no meio do caminho até os lábios. A boca da minha mãe literalmente caiu aberta. Serenity piscou como se tivesse levado um tapa. Dava para ouvir a queda de uma rolha de champanhe. Se você já teve família te tratando como descartável no segundo em que aparece uma versão mais jovem e brilhante, deixa um comentário aí embaixo e me conta de onde você está assistindo. Você já sorriu enquanto planejava a vingança perfeita? Me diga porque o resto dessa história vai bater forte. Eu tinha 18 anos quando meu pai me chamou no escritório dele e deslizou um envelope pela mesa. Dentro estava a carta da Bolsa Integral da Emory, a mesma pela qual eu lutei por 2 anos. Ele nem levantou os olhos do laptop. Vamos ficar com esse dinheiro, ele disse. Sua mãe e eu podemos ter outro filho um dia. Essa criança vai precisar mais do que você. Lembro de encarar o papel até as palavras embaçarem. Não discuti. Só balancei a cabeça, me levantei e me inscrevi para todo o empréstimo estudantil que consegui encontrar. 4 anos depois, me formei no topo da minha turma em finanças imobiliárias. Voltei para casa com um plano de negócios e pedi que meus pais assinassem como fiadores para que o Zimmerman Realty Group pudesse ser registrado no meu nome. Minha mãe riu primeiro. Meu pai nem tentou esconder o sorriso. Querida, ele disse, isso é um negócio de legado. Filhas não comandam legados. Quando tivermos um filho, ou pelo menos alguém digno, conversamos. Eles se recusaram a colocar o nome da família em qualquer coisa que fosse minha. Então peguei o trem para Atlanta com 2 malas e $23 mil em dívidas, aluguei um estúdio do tamanho de um armário em Midtown e abri a empresa mesmo assim. Liguei para corretores, fechei meu primeiro contrato de locação de um strip mall antes do meu aniversário de 24 anos e nunca pedi mais um centavo a eles. 10 anos depois, o Zimmerman Realty Group administrava mais de 230 propriedades comerciais pelo Sudeste. O valor de mercado já tinha passado dos $180 milhões. O conselho implorava para eu assumir a presidência. E meu pai ainda participava de todas as chamadas com investidores usando o título de presidente como se fosse um direito de nascença. No papel, eu era CEO, mas toda decisão importante ainda precisava da assinatura dele. Ele adorava lembrar todo mundo de que a empresa carregava o sobrenome dele, não o meu. Eu sorria nas reuniões, assinava onde mandavam e, silenciosamente, movia cada novo ativo para empresas de fachada que ele nem sabia que existiam. Então, há 14 meses, fiz algo que ninguém imaginava. Entrei no escritório da casa dele, numa terça-feira qualquer, com uma garrafa do Macallan favorito dele e uma pasta grossa de contratos. Pai, eu disse, você fala em se aposentar há anos. Deixe eu tornar isso oficial. Ofereci a ele o título de chairman emérito. $750 mil por ano, plano de saúde completo. O escritório de canto com vista para os Quilini. Tudo o que um homem prestes a se afastar poderia querer. Minha mãe até bateu palmas, como se eu finalmente tivesse recuperado o juízo. Ele virou direto para a última página, rabiscou a assinatura sem ler nada além da linha do salário e apertou minha mão como se tivesse ganhado um prêmio. Eles brindaram à minha generosidade naquela noite. Eu levantei minha taça com eles e não senti absolutamente nada. Assinei aquele contrato por um único motivo. Garrestone é meu advogado corporativo desde o dia em que assinei meu primeiro contrato de locação naquele estúdio apertado em Midtown.
Ele conhece cada empresa fantasma, cada estrutura societária, cada linha que tracei para proteger o que construí. Numa quinta-feira à noite, já tarde, meu celular vibrou no criado mudo. O nome dele apareceu na tela. Ebony, ele disse assim que atendi, com a voz baixa. Seu pai acabou de me mandar um e-mail do endereço corporativo. Ele quer que eu prepare um novo trust irrevogável. Todos os contratos operacionais, os imóveis, as reservas de caixa, tudo vai para a Serenity quando ela completar 18 anos. Seu nome não aparece nenhuma vez. Nem como beneficiária substituta. Eu me sentei na cama, acendi o abajur e abri o laptop. Garret já tinha encaminhado a mensagem. A assinatura do meu pai ainda dizia, Clyde Zimmerman, Chairman Emérito, Zimmerman Hewitt Group. As instruções eram cristalinas. Me excluir completamente. Fazer a transferência parecer planejamento patrimonial. E fazer rápido. Li o e-mail 3 vezes sem raiva, sem lágrimas, só a clareza mais fria que já senti. Ele sabe que você é meu advogado primeiro? Perguntei. Ele acha que lealdade ainda está à venda, Garret respondeu. Ofereceu um bônus de $50.000 para eu deixar tudo pronto em 2 semanas. Encostei na cabeceira e encarei o teto. Diga que sim, eu disse. Diga que você começa imediatamente. E cobre cada minuto da empresa, porque daqui para frente cada centavo que ele gastar sai da minha conta. Garret fez uma pausa. Você tem certeza? Absoluta. Garret. A partir deste segundo, você trabalha para mim e somente para mim. Dobre seu retainer se precisar. Quero um plano espelhado. Algo que ele nunca vai ver chegando. Ele soltou o ar devagar. Entendido. Desliguei, tomei um copo d'água e abri uma nova pasta criptografada no meu desktop chamada Endame. Aquela noite, eu não dormi. Mapeei cada ativo, cada entidade, cada poder de assinatura que ainda estava no nome do meu pai. Ao amanhecer, eu tinha uma lista com 47 ações que precisavam acontecer em silêncio absoluto. Na manhã seguinte, convoquei uma sessão emergencial do Conselho Pais não convidados e votei em mim mesma como única membro administradora da holding principal. A resolução foi aprovada por unanimidade. Meu pai já tinha faltado às últimas 4 reuniões mesmo. Em seguida, criei o Ebony Zimmerman Irrevocable Trust em Delaware, nomeei Garret e 2 curadores independentes de confiança, e comecei a transferir discretamente a propriedade de cada novo contrato e cada refinanciamento para o nome do trust. Os ativos antigos ficaram onde estavam por enquanto. Eu precisava manter a ilusão intacta. Mantive os cartões corporativos ativos. Deixei o nome do meu pai na associação do Country Club e nos ingressos da temporada. Até aprovei o pedido da minha mãe por um novo Range Rover para fazer as compras. Cada gasto, cada transferência, cada assinatura ia direto para um livro-caixa paralelo que Garret construiu para mim. Enquanto isso, Serenity começou a postar fotos em jatos particulares e resorts 5 estrelas, achando que eram as surpresas de aniversário. Eu observava as cobranças caírem no AMX corporativo e simplesmente as encaminhava para o contador forense que eu tinha contratado 6 semanas antes. Ele marcou cada uma como despesa pessoal mascarada de entretenimento corporativo. O total passou de $4 milhões mais rápido do que eu imaginava. Programei retiros estratégicos trimestrais em Miami e Napa, levei a equipe executiva de primeira classe e fiz questão de garantir que meu pai ouvisse o quão generosa sua filha havia se tornado na semi-aposentadoria dele. Ele adorou. Me ligava, finalmente agindo como família na frente da equipe. Eu sorria, enchia sua taça e assinava mais uma aprovação para o depósito do novo condomínio da Serenity em Buckhead. Garret enviava rascunhos do trust falso para meu pai a cada 10 dias, cada versão mais blindada do que a anterior. Meu pai respondia com notas entusiasmadas. Perfeito. Adicione uma cláusula para impedir gastos excessivos da Serenity. Não queremos que ela torra tudo rápido. Cada e-mail ia para a mesma pasta criptografada. No 8º mês, o Real Trust já possuía 92% das entidades operacionais. Meu pai ainda acreditava que controlava tudo porque as placas externas não haviam mudado e os cheques ainda carregavam o nome dele. Ele não fazia ideia de que agora os cheques eram emitidos por contas que só eu podia congelar.
Enviei a primeira denúncia anônima ao IRS através do escritório de Garret, anexando 2 anos de transações suspeitas e os extratos completos dos cartões corporativos. A recompensa, caso eles cobrassem, seria alta. Eu não me importava com o dinheiro. Eu queria as penalidades. A partir daquele dia, comecei a mover as peças exatamente para onde eu queria. O Ebony Zimmerman Irrevocable Trust nasceu em uma discreta firma jurídica de Wilmington numa terça-feira. Ninguém em Atlanta percebeu. 3 curadores independentes assinaram. Garret registrou os documentos antes do almoço. Daquele dia em diante, todo novo contrato, refinanciamento e aquisição fluía diretamente para o trust. As entidades antigas permaneciam intactas na superfície. Toda a papelaria, toda a sinalização, todos os portais bancários, tudo ainda mostrava Zimmerman Hewitt Group exatamente como meu pai gostava. Mas, por baixo, a propriedade já estava em plena migração silenciosa. Mantive todos os cartões corporativos ativos e todos os limites altos. Meu pai usava o Black MX como sempre usou, nunca questionando por que os extratos tinham parado de chegar na caixa de entrada dele. Minha mãe pedia transferências bancárias para despesas da casa do mesmo jeito que fazia há 20 anos. Eu aprovava na hora e duplicava cada transação no livro forense. A auditoria interna rodava em um servidor que ninguém além de mim podia acessar. A cada semana, um novo relatório surgia na minha caixa de entrada. No fim do 4º mês, o número já estava em $2.800.000 gastos só com Serenity. Ensino médio particular na Suíça marcado como treinamento de funcionários. Um condomínio de $2 milhões em Midtown registrado diretamente no nome de uma garota de 16 anos, listado como moradia para estagiária de marketing. Depósito de primeira classe para uma turnê de 3 semanas pela Europa, categorizado como visitas a clientes. Cada item vinha com a aprovação digital do meu pai ou uma anotação escrita à mão da minha mãe. Eu não imprimia nada. Não encaminhava nada. Apenas deixava o total crescer. Garret marcava revisões trimestrais do trust presencialmente sempre no meu penthouse, sempre depois das 21 horas. Sentávamos no balcão da cozinha com 2 laptops e uma garrafa de água entre nós. Ele me mostrava os novos percentuais, 42,58, 71, 89. Cada reunião terminava do mesmo jeito. Mais um lote de contratos operacionais transferidos para o trust. Mais uma camada de distância entre o que meus pais achavam que comandavam e o que realmente já era meu. Passei a exigir 2 assinaturas em cada cheque acima de $50.000, a minha e a do meu pai. Ele adorava ver que seu nome ainda importava. Assinava sem ler os memorandos. Os memorandos, claro, agora referenciavam o trust como destinatário. Serenity postava sem parar. Selfies em jato particular saindo de Teterboro. Sacolas de compras na rua Edu Rony. Legenda: vivendo minha melhor vida antes mesmo da faculdade começar. Eu salvava cada story, cada marcação, cada geolocalização. O contador cruzava os horários com as transações corporativas em minutos. Meu pai agendou um jantar de legado familiar e se gabou para os primos sobre o trust europeu que estava finalizando. Eu sorri do outro lado da mesa, elogiei o vinho e, naquela mesma noite, movi mais 11 propriedades para dentro do trust enquanto eles dormiam. No 6º mês, o total forense ultrapassou $4,2 milhões. Garret entrou no meu escritório carregando um único pendrive. É o suficiente para acusação de apropriação indébita crime federal, ele disse. Peguei o pendrive, conectei no laptop isolado e enviei o pacote Whistleblower do Form 211 ao IRS antes da meia-noite. Sem nome, sem endereço de retorno, apenas 47 páginas de extratos bancários, faturas de cartões e atas de reuniões mostrando quem autorizou o quê. O comprovante de recebimento do IRS chegou em 9 dias. O número do processo foi atribuído, a investigação aberta. Fechei o e-mail e agendei o local da festa de aniversário. Reservei o mesmo salão que meu pai usou no seu aniversário de 60 anos. Mesmo buffet, mesmo quarteto de cordas. Enviei os convites pessoalmente, notas escritas à mão em papel e ave cream stock. Por favor, venham celebrar meus 36 anos e o próximo capítulo do Zimmerman Hewitt Group. Meu pai ligou dizendo que ficou emocionado. Minha mãe perguntou se podia levar o novo Rolex que tinha comprado para Serenity como presente de mesa.
Eu disse que claro. Garret instalou um projetor de teto disfarçado como peça do lustre. 3 dias antes da festa, Dona Blanca Aguirre, nossa governanta há 23 anos, recebeu seu convite e um pedido silencioso para sentar-se perto da frente. Ela olhou nos meus olhos e assentiu. Ela já sabia. Cada assento foi marcado. Cada slide, cronometrado. Cada documento, verificado 3 vezes. E eu escolhi meu aniversário de 36 anos para terminar tudo. O salão estava perfeito. Luz dourada, orquídeas brancas por toda parte. O quarteto tocando versões suaves de jazz. 40 convidados em traje a rigor conversavam em torno das mesas altas, rindo de antigos negócios e novos bebês. Meu pai já tinha tomado 3 bourbons e estava começando o quarto. Minha mãe deslizava entre as mesas em um vestido de seda champanhe, brincos de diamante cintilando a cada movimento. Serenity estava no centro de sua órbita habitual de primos de segundo grau e amigos do country club, celular levantado, exibindo fotos na telona que eu havia alugado para um slideshow da minha vida. Olhem, ela anunciou alto o suficiente para metade do salão ouvir. Este é o condomínio que o Derry comprou semana passada. Midtown, 32º andar todo meu quando eu fizer 18. Sweep. E estas são as passagens de classe executiva de julho. Paris, Roma, Amalfi. Mamãe disse que eu mereço depois das provas. Risos educados se espalharam. Alguém brindou à próxima geração. Meu pai passou o braço pelo ombro de Serenity, rosto vermelho, voz projetando-se sobre a música. Isso mesmo. Algumas crianças ganham o mundo só por existirem, outras. Ele se virou, prendeu o olhar no meu do outro lado da sala e ergueu a taça. Outras só ocupam espaço. O quarteto continuou tocando, mas as conversas morreram. Minha mãe sorriu com desdém e acrescentou, clara como cristal. Seja grata por ainda deixarmos você morar aqui, Ebony. Muitas mulheres da sua idade matariam por essa vida. Serenity jogou o cabelo para trás. Exatamente. Algumas de nós não precisam mendigar por migalhas. 40 rostos se viraram para mim ao mesmo tempo. Celulares baixaram, garfos pararam no ar. Dona Blanca, sentada discretamente na frente em seu vestido azul marinho simples, encontrou meus olhos e deu um pequeno aceno. Coloquei minha taça de champanhe na mesa mais próxima. O tilintar ecoou. Caminhei até o centro do salão, meus saltos silenciosos sobre o mármore, e sorri o mesmo sorriso que eu tinha praticado por semanas no espelho. Então deixe ela começar a pagar o seu salário, eu disse, a voz calma e alta o suficiente para todos os microfones escondidos nas flores captarem cada sílaba. Por quê, pai, você está demitido esta noite? O copo escorregou da mão dele. Bourbon espirrou nos sapatos. A boca da mamãe abriu, fechou, abriu de novo. Serenity até riu curta, nervosa esperando a piada. Eu levantei um dedo. Esse era o sinal. As luzes se apagaram sem aviso. O quarteto parou no meio da nota. Um zumbido mecânico veio do teto quando o lustre de cristal começou a subir por fios invisíveis, revelando a lente do projetor escondido. Garret Stone saiu de trás da mesa de sobremesas, usando um terno grafite, controle remoto na mão. Ele apertou o botão. A tela acendeu com o primeiro slide 6 metros de largura, letras pretas enormes sobre fundo branco. Aviso de rescisão funcionário do Zimmermann Hewitt Group. Clyde Zimmermann, presidente emérito, efeito imediato. Gritos abafados se espalharam como ondas na água. Os celulares subiram novamente, desta vez gravando tudo. Meu pai olhou para cima, a boca se movendo sem emitir nenhum som. Mamãe agarrou o braço dele. O que é isso? Ebony, desligue isso agora. Eu não me movi. Garret clicou de novo. Slide 2. O contrato de trabalho que meu pai assinará 14 meses antes. A assinatura dele, em círculos vermelhos. Página 14, destacada. O funcionário serve ao prazer do conselho e pode ser desligado sem justa causa mediante aviso por escrito. Slide 3. A resolução do conselho, datada da mesma semana, assinada por todos os diretores, removendo meu pai de todos os direitos de voto. Slide 4. Um organograma simples. Meu nome no topo.
O nome dele riscado em vermelho. Serenity gritou. Isso é uma piada, né? Desliga isso. Agora. Garrett ignorou e continuou clicando. A tela brilhou com a próxima linha. A voz de Garrett cortou o silêncio congelado calma, profissional, impiedosa. Slide 5. Uma única página encheu a tela. O contrato de trabalho do meu pai. Parágrafo 17, circulado em vermelho. Emprego é at will. Demissão sem causa ou aviso. Indenização, 0. Meu pai avançou. Isso é loucura. Eu sou o dono. Slide 6. Uma planilha substituiu o contrato. 38 linhas, datas, valores, descrições. $180.400 a apoio educacional familiar. $2.100.000 a futuros residentes aéreos. $412.000 a enriquecimento cultural europeu. Cada linha rastreada de contas da empresa para contas pessoais no nome da Serenity ou no nome de solteira da minha mãe. Os convidados começaram a sussurrar, celulares erguidos. A cor sumiu do rosto do meu pai. Mamãe se apoiou na mesa, nós dos dedos brancos de tensão. Slide 7. Uma carta em papel timbrado do IRS. Selo oficial. Número do caso. Data de 8 meses atrás. Recebimento do formulário 211. Submissão de denunciante. Investigação aberta por possível fraude fiscal criminal, apropriação indevida de fundos corporativos e apresentação de declarações falsas. Alguém no fundo deixou um copo cair. O vidro estourou no chão. Garrett não parou. Slide 8. Uma simples declaração de traste. Traste irrevogável Ebony Zimmerman datado de 14 meses atrás. Única instituidora, eu. Única administradora, eu. Ativos atuais, 100% das entidades operacionais do Zimmerman Hewitt Group. Bens imobiliários. Patrimônio líquido. Meu pai rugiu, a voz rachando. Você não pode fazer isso. Essa empresa carrega o meu nome. Garrett clicou de novo. Slide 9. Um documento do secretário de Estado da Geórgia. Alteração societária. Mudança oficial do nome da empresa, com efeito para 48 horas depois daquela noite. EZ Hewitt Holdings LLC. Todas as referências a Zimmerman removidas. Mamãe finalmente achou a própria voz. Sua ingrata. Slide 10. Bank of America anunciou Garrett. Papel timbrado. Avisos de encerramento de conta para todos os cartões corporativos na carteira do meu pai e na bolsa da minha mãe. Vigência, meia-noite. Serenity soltou um grito agudo. Desliga isso. Ela está mentindo. Isso é ilegal. Garrett continuou. Slide 11. Fotos retiradas do Instagram público. Serenity em um iate em Capri. Serenity segurando sacolas na Via Condotti. Cada foto carimbada com o exato lançamento corporativo que apagou. A sala explodiu em murmúrios. Um primo com quem eu não falava há anos balançou a cabeça e murmurou, putz. Meu pai tentou avançar para o palco. 2 policiais de Atlanta que eu havia contratado como segurança de folga naquela noite entraram na frente dele sem dizer uma palavra. Ele parou, ofegando como um touro. Mamãe despencou em uma cadeira, a mão no peito. Serenity continuava gritando, lágrimas borrando o rímel que escorria pelo rosto. Este é o meu presente de aniversário. Você está arruinando tudo. Ela soluçou. Eu finalmente falei, a voz firme. Na verdade, este é o meu presente de aniversário para mim mesma. Garrett clicou para o último slide, uma única linha em fonte gigantesca. Quaisquer perguntas devem ser direcionadas a Garrett Stone, advogado da EZ Hewitt Holdings. Todas as comunicações futuras com ex-funcionários serão feitas por meio dele. A tela ficou preta. As luzes acenderam. 40 celulares ainda filmavam. A senhora Blanca Aguirre levantou-se devagar, olhou diretamente para o meu pai e disse, em seu inglês com sotaque espanhol, suave e preciso. Eu vi ela construir cada tijolo dessa empresa enquanto o senhor assistia golfe.
Deus vê tudo, Sr. Clyde. A boca do meu pai abriu, fechou, nenhum som saiu. Mamãe tentou levantar, cambaleou e caiu de volta na cadeira. Serenity correu em minha direção, punhos fechados. Um dos policiais a segurou gentilmente pelo braço. Ela desabou em soluços histéricos contra o peito dele. Eu caminhei até o microfone do quarteto. Obrigada pela presença, eu disse. A sobremesa ainda está sendo servida. Aproveitem o resto da noite. Ninguém se mexeu. Meu pai finalmente recuperou a voz trêmula. Você nunca vai sair impune disso. Eu olhei diretamente nos olhos dele. Eu já saí. A segurança os escoltou pela porta lateral. Os saltos da minha mãe arrastaram pelo mármore. O choro de Serenity ecoou pelo corredor. Meu pai não olhou para trás. As portas da mansão bateram atrás deles pouco depois da meia-noite. 3 semanas após a festa, chegou o primeiro golpe. A Receita Federal congelou todas as contas que ainda carregavam o sobrenome Zimmerman. A associação do meu pai ao clube de campo foi cancelada. As despesas do spa da minha mãe começaram a ser recusadas. O Black MX que os dois carregavam virou um tijolo de plástico da noite para o dia. No segundo mês, chegou o aviso formal, 11,4 milhões de dólares em impostos atrasados, multas e juros. A mansão em Buckhead foi parar no leilão. O lance inicial foi 8 milhões e mal chegou a 9. Um cara de um fundo de hedge de Miami comprou sem nem ver. Caminhões de mudança apareceram numa quinta-feira chuvosa. Meu pai ficou parado na escadaria da frente, com o mesmo roupão que usava havia 20 anos, vendo estranhos encaixotarem seus troféus de golfe. Alugaram para eles um apartamento de 2 quartos em Sandy Springs. Nada de luxo. Carpete bege, sem concierge. Mamãe chorou na primeira noite porque a lava-louças fazia barulho. Meu pai parou de fazer a barba. Serenity perdeu a vaga na escola Westminster no mesmo dia em que o TED da mensalidade voltou. O diretor enviou uma carta educada, saldo em aberto, retirada imediata. Ela se matriculou na North Atlanta High, uma escola pública a 20 minutos dali. No primeiro dia, alguém a reconheceu do vídeo viral agora com 14 milhões de visualizações no TikTok. Alunos filmaram ela andando pelo corredor, sussurrando. É a garota cuja irmã expôs a família inteira. Pegaram o vídeo dela chorando, colocaram música de palhaço, e deixaram no loop. O vídeo ficou fixado no perfil anônimo da escola no Finina por semanas. Meu pai tentou ir ao clube de campo uma última vez, esperando que o rosto dele ainda abrisse portas. O gerente o recebeu na entrada, desculpando-se, mas firme. A associação foi encerrada, senhor. Pagamento recusado. Ele voltou para casa no Lexus de 10 anos que antes era o carro reserva. Mamãe vendeu as joias para um atravessador na Peachtree. Voltou com 43 mil dólares em dinheiro e um rosto 10 anos mais velho. Contrataram um advogado tributarista com esse dinheiro. Ele durou uma reunião depois de ver o arquivo. Não há defesa, disse. Acordo ou julgamento? No julgamento vocês perdem. O celular de Serenity explodiu com mensagens das pessoas que ela chamava de amigas. Nenhuma gentil. Ela parou de postar. Depois parou de sair do apartamento. O meu celular não parava. Números bloqueados. Mensagens de voz que eu nunca ouvi. Mensagens da mamãe, ainda somos seus pais. Do papai, você já fez seu ponto. Vamos conversar. De Serenity, 67 mensagens em um único dia, variando entre negociação, ameaças e lágrimas. Eu não li nenhuma 2 vezes. Apaguei todas sem responder. Garrem encaminhava propostas de acordo, depois cronogramas de penhora, depois notificações de execução. Eu não assinei nada que os ajudasse. Assinei tudo que finalizasse o trabalho. A empresa agora Easy Hewitt Holdings registrou seu melhor trimestre da história. Investidores que antes beijavam o anel do meu pai agora faziam fila na minha porta. Expandi para Charlotte e Nashville antes do dia do trabalho. Meu pai conseguiu um bico de consultor para um corretor de strip malls em Roswell. $40 a hora. Pediu ao dono para não usar seu nome completo no site. Mamãe começou a fazer trabalho voluntário em um brechó de igreja porque o silêncio no apartamento doía mais do que qualquer barulho.
Serenite cortou o cabelo curto, tingiu de escuro e começou a pegar ônibus. Ela disse ao novo orientador escolar que seu sobrenome era Smith. Numa manhã de domingo, meu pai apareceu no prédio do meu escritório, no centro da cidade. A segurança ligou para cima. Eu o vi pela câmera do saguão mais magro, sem se barbear, segurando um envelope pardo como se fosse uma bandeira branca. Mandei à recepção dizer que eu estava em Tóquio. Ele deixou o envelope. Dentro havia uma única folha. Eu estava errado. Me desculpe. Sem assinatura. Joguei no triturador sem olhar 2 vezes. Enquanto isso, eu já tinha me mudado para o 48º andar de uma torre de vidro em Midtown. O elevador agora abre direto no meu penthouse. Não tem porteiro anunciando minha chegada. Ninguém esperando no corredor com opiniões que eu nunca pedi. Só vidro do chão ao teto e o skyline inteiro de Atlanta aberto diante de mim como se tivesse sido construído só para mim. A Ezerhill Roads fechou o último ano fiscal com 412 milhões em ativos sob gestão. Somos donos de metade dos novos arranha-céus subindo na Peachtree, uma fatia dos empreendimentos no Beltane e todo o contrato classe A daqui até Charleston. O conselho se reúne numa sala que tem meu nome na porta, em aço escovado, nenhum sobrenome herdado. Quando novos parceiros perguntam sobre a marca antiga, minha equipe só diz: aquela fase terminou. Ninguém insiste. Se quiserem, que pesquisem no Google. Mantive as pessoas que ficaram quando as câmeras estavam filmando naquela noite. Mr. Blanca Aguirre agora administra minha casa e tem assento no conselho da Fundação Filantrópica. Garret virou sócio no último trimestre. O nome dele já está no timbrado. Os analistas que antes tremiam quando meu pai entrava agora me mandam cartão de aniversário sem ironia. Eu namoro quando quero. Durmo 8 horas quando quero. Viajo de jato porque a empresa é dona da aeronave e não porque alguém assinou por mim. Às vezes, ainda passo por uma foto antiga da família que sobreviveu ao expurgo. 4 pessoas num iate em 2010, sorrindo como se nada pudesse quebrá-las. Olho para a garota que eu era cabelo mais comprido, olhos ainda esperançosos e já não a reconheço. Também não a odeio. Ela fez o que precisava fazer para se tornar quem eu sou hoje. O arrependimento nunca me visita. A culpa nunca liga. O espaço que elas ocupariam foi preenchido por algo mais silencioso. Certeza. Aprendi que sangue é só biologia. Família é a lista curta de pessoas que escolhem ficar no fogo com você quando o fogo é real. A minha é pequena, intencional e inquebrável. Hoje à noite, estou na varanda, descalça, vendo as luzes da cidade piscar em 48 andares abaixo. Um vento de novembro corta a cobertura, frio e limpo. Sirvo 2 dedos do que quer que esteja aberto, ergui o copo para ninguém e digo a única verdade que ainda importa. Família não é o lugar onde você nasceu. É o lugar que se recusa a te deixar partir. Quando tudo que você construiu vira cinza. E todos os outros já foram embora. Eu bebo. O horizonte bebe comigo. Silencioso. Brilhante. Meu. Esse é o fim da história. Se você ficou até aqui, obrigada. Se alguém na sua vida já fez você se sentir pequena por ousar ser grande, lembre-se disso. Você não deve seu futuro a quem apostou contra o seu passado. Construa sua própria mesa. Assine seu nome. E, quando chegar a hora, não hesite em virá-la. Eu sou Ebony Zimmermann. Esta é minha cidade, minha empresa, minha vida.